Olá, bem-vindo ao Surface Class e hoje nós vamos dar continuidade às nossas últimas aulas, saindo das curvas, indo para as superfícies. Vem comigo. Para você que já modela 3D, criar superfície nem é tão difícil assim. Entretanto, muitas vezes você precisa criar uma superfície com uma qualidade melhor e tem alguns detalhes que vão te ajudar bastante a construir, mas tem que prestar um pouco de atenção aí na base da superfície. Toda superfície depende de suas curvas de contornos e se você tratar bem essa curva, ela vai te ajudar bastante com a qualidade da superfície. Tá? Basicamente, fazendo uma revisão das nossas aulas anteriores, a superfície é composta por 4 lados. Dificilmente você vai conseguir controlar bem uma superfície de 3 lados e é impossível criar uma superfície de 5 lados. Se você está com uma superfície de 5 lados, você provavelmente está com uma NURBS na mão e isso vai te atrapalhar muito. Converte para PET Bezier, você vai ver que vai virar uma superfície de 4 lados ou até de 3 lados, várias de 4 lados e várias de 3 lados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora no nosso sketch como construir uma superfície com uma qualidade, um brilho bom, um highlight bom. E para isso eu vou usar como base uma superfície já criada. Eu estou simulando uma situação que eu encontro várias vezes no trabalho. Muitas vezes o pessoal quer ajustar a superfície ponto a ponto, control point por control point para tentar chegar numa condição boa. Só que essa técnica garante que você vai chegar numa luz boa, num highlight bom, com poucos passos. Vamos dar uma olhada lá. Antes de eu começar, eu peço a você que inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, se você já é inscrito, verifica se continua inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. Toda vez que eu criar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E avisa seus amigos aí a se inscreverem também, né? Vamos ajudar o canal. Agora sim, vamos direto para nossa tela. Ok. Bom, esse patch representa o que eu encontro normalmente no meu dia a dia. É um patch bem simples. Ele tem uma construção. Deixa eu ligar aqui. Tem uma construção 6x3. É um patch de construção simples, mas você vê no highlight que o brilho dele está distorcido nessa parte baixa aqui. A parte de cima ela até está um pouco melhor, tem uma leve distorção, mas é reflexo do que acontece aqui embaixo. Lá em cima o patch não está tão ruim. Ele tem algumas ondulações aqui, a gente vai tratar disso um pouco mais para frente. Eu vou usar esse patch para uma segunda aula que vocês vão receber, que é para falar um pouco sobre highlight, né, o efeito do highlight. Para quem ainda não trabalha com highlight, não sabe como controlar, eu vou dar uma dica mais para frente de como controlar. Mas como é muito longo, vai ser um segundo vídeo. Nesse daqui a gente vai aprender na construção do patch a já evitar esse tipo de problema. Como assim? Vamos lá. Quando eu observo esse patch com seus control points, aparentemente ele parece estar bem distribuído. Só que o que eu ensino aos meus alunos é, toda vez que for construir um patch, tentar usar a curva. Deixa eu ligar o cross screen aqui para vocês poderem ver. Usar a curva de um dos lados como referência para o outro. Porque
a distância dos control points e a posição relativa deles faz diferença justamente naquele tipo de distorção do highlight. Como assim, Marcelo? Vamos lá, eu vou transformar em curva essa parte de cima. E eu vou mostrar primeiro para vocês que não usam Aysen como você pode ajustar essa curva manualmente, que é um pouco mais demorado, e depois vou mostrar um comando do Aysen, que é automatizado, tá? A primeira forma da gente tentar aproximar essa curva é o seguinte: eu crio uma circunferência. Eu sei que vocês já reclamaram do mouse, mas eu vou tentar sempre, o gravador ele não mostra o mouse, eu vou tentar sempre deixar aberto o máximo possível aqui o cursor para que vocês possam ver. Ok. Eu criar uma circunferência referência. Para trazer a corda, né, dessa curva de cima aqui para baixo. Como assim? Para que serve isso? Para que eu possa transladar essa curva por 2 pontos. E quando eu transladar, eu tenho ela aqui representada. E agora eu consigo diminuir a escala a partir deste mesmo ponto. Eu vou fazer de uma forma aproximada aqui. Até a circunferência. Por quê? Eu vou girar essa curva nesse centro até tocar aqui embaixo. Por isso que eu preciso dela nesse centro de giro aqui, no centro dessa circunferência. Por isso eu tenho essa circunferência. Ficou claro agora, né? Então eu vou rotacionar por 3 pontos. Esse ponto a partir desse eixo até esse ponto, a curva lá de cima. Ok, agora eu tenho uma curva, vou apagar aqui a circunferência. Agora eu tenho uma curva similar àquela de cima, com a mesma corda, numa posição aqui diferente, só que o que acontece? Ela não acompanha ainda a minha curva principal. O que eu posso fazer para acompanhar essa curva principal? Puxar ela para cima, né? Quando eu fizer um blend aqui, eu vou ligar agora a curva de cima com a curva de baixo, você vai ver a diferença entre os pontos de controle. Entre os pontos de controle de um patch para o outro. Você está vendo que tem uma diferença na transição deles? Ó, eles estavam muito mais acumulados, não acumulados, mas eles estavam melhor distribuídos até. No centro, aqui, eles estavam melhor distribuídos, entretanto ele não acompanhava a curva de cima. Eu estou partindo do princípio que a minha referência é a curva de cima e a curva de baixo, para garantir o highlight, tem que ter a mesma distribuição da curva de cima. Tá? Sempre que possível, né? Não é sempre que isso é possível. E para eu criar a curva nova, eu vou mexer nos control points desse patch até aproximar na curva nova. Eu puxo na tangência dele aqui, ó. Em uma curva média. Muito bem, vou apagar a curva antiga, vou criar a curva nova, que é essa aqui. Vou apagar o patch de referência, porque o patch de referência é um patch grau 2, nesse sentido, não vou usá-lo, né? E você está vendo que tem essa diferença aqui, ó, entre as curvas, né? Tá vendo como ela muda? Isso é o que causa a distorção. Ah, mas aí não vale, você está deformando o patch de referência. Sim, o seu trabalho é mostrar isso para o designer e negociar com ele agora se você vai fugir a curva de referência para garantir o highlight ou se você vai manter a curva e prejudicar o highlight. Entendeu? Aqui está exagerado, é claro.
Vou construir um patch agora, usando as 3 boundaries do patch superior e a curva inferior como boundary. Opa, tem um erro aí. Fez. E de forma didática agora, eu vou separá-los, vou transladar ele um pouco mais abaixo aqui, para a gente poder avaliar. E aqui você pode ver que o patch inferior já não tem mais aquela distorção, tá? A distorção de baixo sumiu. A curva de cima eu nem precisei mexer, as 3 curvas, né? E a gente já eliminou aquela distorção com uma simples construção. O que nós podemos fazer agora, antes de mais nada, eu vou reaproximar o patch do antigo. Eu vou voltar ele na posição antiga. E agora a gente vai tentar mover esse patch até a posição antiga. Só que tem um porém, se eu mexo esse patch, esse ponto na posição antiga, eu vou perder o highlight, né? Se eu alterar esse ponto e o seu seguinte, também vou prejudicar o highlight. De qualquer forma que eu tentar mexer agora esta região, independente da de cima, eu vou prejudicar o highlight. Então, uma forma de tentar permanecer com o highlight, manter o highlight e chegar na superfície de cima é trabalhar numa média. Eu vou ilustrar um pouquinho aqui, a gente vai fugir, eu vou aproximar aqui da curva e vou fugir aqui da curva. Isso aqui também tudo depende da tolerância que você tem no patch, né? O quanto você está fugindo do patch original. Sempre lembrando que isso aqui é uma aula de construção de patch e não de correção de highlight, nada disso. É uma construção onde você pode, em princípio, tentar negociar com o designer qual que é qual que é a prioridade, a curva ou o highlight, tá? Então você faz uma média, você sai de um lado, aproxima do outro, numa média. Se eu transladar agora, vou voltar para baixo aqui, vamos ver o highlight como é que ficou. O de cima ainda está torto, o de baixo ele está aproximando da inversão, tá vendo? Está aproximando da inversão. E aí aqui uma das alternativas seria manter o ponto superior e mexer o inferior. Como a gente está falando de grau 3, deixa eu melhorar essa visualização aqui. Ok. Como a gente está falando de um patch que nesse sentido tem grau 3 e em outro tem grau 3, o ideal é que para cada ajuste que eu faça nesse ponto, né, o central mova 50%. Né? Se aqui está 0 e aqui eu mexo 1, aqui vai mexer meio. Né? Aqui eu consigo controlar por por all, 5% aqui em U. E eu vou mover aqui, ó, um pouquinho que eu mexo aqui, ele já corrige. Um pequeno ajuste. E a curva já foi para o eixo. E é isso. Com curvas básicas a gente constrói um patch bonito, com um bom highlight. Tá? O segredo de você fazer uma boa construção é sempre você ter curvas limpas e com control points condizentes, né? Os dois lados do patch, os lados opostos,
tem que estar condizentes, porque aí você garante que o brilho vai correr bem. Se você tiver contrapontos acumulados numa curva superior e o acumulado oposto, de forma oposta na curva inferior, com certeza o seu highlight vai estar prejudicado. Não é permitido? Vai te dar muito mais trabalho para controlar. Então, se você conseguir, dentre os patches básicos, né, os primários, já ter esse controle das curvas, né, construir curvas que são proporcionais, com contrapoints distribuídos de forma proporcional também, isso vai te ajudar bastante. Você consegue construir os patches sem mesmo analisar o highlight. Você vai construindo, o highlight já vai estar, vamos dizer, 30%, 40% na posição do que você precisa. Então, você não perde tanto tempo, né, arrumando highlight. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, rápida aí, sobre construção básica de patches com highlight bom. E eu espero que vocês aproveitem, treinem um pouco, entendam como que funciona no software de vocês essa distribuição de control-points e como que você pode facilitar a construção dos seus patches, né, usando outro software, tá bom? Avise o pessoal, avise quem você conhece a respeito desse vídeo, propague os vídeos, ajude a gente a crescer o canal, a ter um grupo maior de seguidores. Inscreva-se, vale reforçar, inscreva-se, clica no sininho que você vai receber a notificação. E a gente se vê no próximo vídeo. Até já!